E se a próxima grande crise financeira não for causada por bancos ou bolhas de mercado, mas por um código? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar em como uma nova e poderosíssima inteligência artificial se tornou, de repente, uma ameaça sistêmica para todo o sistema financeiro global. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Olha, essa frase retirada da nossa fonte de análise já dá o tom da conversa, né? É uma afirmação bem dramática. A gente não está falando de uma simples oscilação do mercado, mas de um alerta que mexe com a própria base do nosso sistema financeiro. E o mais impressionante é que essa preocupação não está vindo de uns poucos analistas, não. Ela já chegou lá em cima, nos mais altos níveis de poder e de tecnologia, e está gerando uma reação em cadeia no mundo todo. É só dar uma olhada em quem está se reunindo em caráter de emergência. A gente está falando da cúpula do governo americano, junto com as Big Techs, o Banco Central Britânico com os maiores líderes do mercado financeiro, todos sentando na mesma mesa para discutir uma nova IA de uma empresa chamada Anthropic. E a razão para todo esse alvoroço é bem direta. O problema aqui não é que a IA é boa, é que ela é boa até demais. Tão poderosa que está criando vulnerabilidades completamente novas, que ninguém tinha previsto, bem no coração dos nossos sistemas mais críticos. Certo. Mas como exatamente uma inteligência artificial pode ameaçar todo um sistema financeiro? Bom, a resposta está na capacidade dela de manipular aquilo que é a base de todo o nosso mundo digital, o código. E aqui a gente precisa entender um conceito-chave, o tal do risco sistêmico. A ameaça, nesse caso, não é de um único banco quebrar, sabe? É a possibilidade de uma falha em cascata, um efeito dominó que pode derrubar toda a infraestrutura financeira de uma vez. E o que isso significa na prática, no dia a dia? Bom, imagina só uma IA que consegue quebrar senhas e até as criptografias mais complexas, que pode alterar registros digitais de propriedade, que pode simplesmente desmontar as regras de segurança de uma empresa e achar falhas em qualquer sistema operacional. E olha só, até a segurança das criptomoedas que parecia ser uma fortaleza, agora está em jogo. É super natural a gente pensar, mas isso eu já ouvi antes. Quantas tecnologias não foram anunciadas como a próxima grande revolução e no fim não deram em nada, né? Então, vamos ver por que dessa vez o alerta parece ser bem diferente. A história está cheia de momentos de grande preocupação sistêmica. Lá nos anos 40, a gente teve a falsificação de moedas durante a Segunda Guerra. Em 1999, o famoso bug do milênio, que deixou todo mundo de cabelo em pé. A análise que a gente está vendo sugere que, embora esses riscos fossem bem reais, a ameaça da IA é de uma magnitude ainda maior, talvez a maior que a gente já enfrentou. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. Não dá para comparar a ameaça da IA com a bolha do metaverso. A IA é um risco estrutural, que afeta a fundação de todos os nossos ativos digitais. Já o metaverso, bom, foi uma bolha especulativa, sabe? Restrita ao seu próprio universo e baseada num produto que simplesmente não pegou. Se só para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, a Meta perdeu mais ou menos 80 bilhões de dólares nessa aposta furada do metaverso. A situação com a IA agora é de uma natureza completamente diferente e as implicações são muito, mas muito mais amplas. Então, quando a dimensão desse risco começou a ficar clara, a reação das grandes empresas e dos governos foi imediata. O que a gente está vendo começar é algo que só pode ser descrito como uma verdadeira corrida armamentista tecnológica. Já está rolando uma corrida de investimentos de centenas de bilhões de dólares. Gigantes como Google e Meta estão injetando fortunas em IA, e não é só por oportunidade não, é por necessidade. Eles estão vendo que esse é o futuro, e é um futuro inevitável. E aqui vem o pulo do gato. Essa IA superpoderosa da Anthropic não foi lançada para o público. Pelo contrário, ela foi entregue para um grupo bem seleto de empresas como a Microsoft e a Meta, com um objetivo muito específico: atacar as suas próprias defesas. A lógica é simples, né? É melhor você mesmo achar suas fraquezas antes que o inimigo ache por você. Agora vamos sair um pouco desse nível corporativo e governamental para entender como toda essa ameaça se traduz para a segurança digital de todo mundo no nosso dia a dia. O que mais assusta nisso tudo é a velocidade com que as coisas evoluem. Esse exemplo do vídeo de IA do Will Smith é perfeito para ilustrar. Em 2023 era uma coisa meio tosca, com falhas visíveis. Em 2024 já melhorou um pouco. Para 2025 já vai ser bem convincente. E a projeção para 2026? Um vídeo com voz e imagem que a gente não consegue mais distinguir da realidade. E com esse tipo de poder em mãos, o que fica vulnerável? A resposta é, basicamente, tudo. Nossas contas de banco, nossas carteiras de cripto, nossa própria identidade digital.
E claro, isso abre uma porta gigantesca para uma era de desinformação em massa, numa escala que a gente nunca viu antes. Tudo isso leva a gente para um cenário completamente novo. A questão não é mais só construir muros de proteção, mas sim participar de uma batalha que não para, que só cresce, entre o ataque e a defesa tecnológica. É isso. As regras do jogo mudaram completamente. A cibersegurança, que antes costumava reagir aos problemas, agora precisa ser proativa. Precisa evoluir num ritmo mais rápido do que a própria inteligência artificial que ela tenta conter. E aqui está o X da questão. O investimento no desenvolvimento de IAs de ataque, por assim dizer, está superando e muito o investimento nas nossas defesas. A gente está numa corrida totalmente desigual e o lado da defesa precisa acelerar para não ficar perigosamente para trás. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que vai muito além da tecnologia e das finanças. Num mundo em que qualquer vídeo, qualquer áudio, qualquer documento pode ser uma falsificação perfeita, como é que a gente vai saber o que é real?